Boa tarde. Alguns dos conflitos que ocorreram durante o governo de Prudente de Moraes, para quem não lembra, Prudente de Moraes é o presidente que vai substituir, vai ser o primeiro presidente civil do Brasil e ele substitui o governo dos militares, né? Então ele vai vir depois do Floriano Peixoto. Durante esse governo ainda continuou ali a revolta federalista e ele também enfrentou a Guerra de Canudos, tá? Então, sobre a Guerra de Canudos, esse movimento ele é conhecido também como um movimento messiânico, porque ele tem algo de religiosidade no meio dessa luta, tá? Desse conflito. Só que o que a gente tem que perceber é que esse conflito ele ainda deveria ou deve ser melhor analisado e melhor estudado, porque o que se sabe são algumas fontes. A fonte maior que nós temos é do Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões e que trabalhava, né? Ele foi trabalhar num jornal, e esse jornal, no Jornal de São Paulo, e o Jornal de São Paulo enviou ele para a Bahia para ele poder narrar. Ele seria assim um correspondente sobre a Guerra dos Canudos, tá? Que aconteceu em 1896 e foi até 1897 esse conflito. Porém, quais são os problemas que nós temos em relação a essas fontes, tá? Os problemas que eu peguei foram desse livro aqui, tá? Que é o Guia do Politicamente Incorreto, História do Brasil. Então aqui eu fui olhando assim alguns problemas que nós temos em relação à Guerra dos Canudos e eu vou falar para vocês e depois nós vamos ver o que a gente precisa saber realmente sobre a guerra, porque como vocês estudam e vocês vão fazer, talvez vocês façam Enem, vestibular, vai ser o que talvez seja cobrado de vocês, tá? Mas quando nós estamos assim buscando as fontes históricas, nós temos que procurar, é como se fosse uma ciência, procurar o máximo possível estar perto da verdade, buscar a verdade, tá? E quando existem dúvidas em relação às fontes, é necessário que a gente esteja atento também sobre isso, tá? Então aqui o que acontece? Primeiro informativo dele, tá? O Euclides da Cunha, ele ficou no campo de batalha, ficou mais de 2 semanas, pegando parte do fim das batalhas. Então, é uma batalha que ele está narrando, mas que ele já chegou já quase próximo do fim da batalha, tá? Para narrar esses fatos. Outra questão aqui é que ele saiu. Aqui também fala que dos 3 meses de viagem rumo a Belo Monte, que era onde que ele deveria de estar para narrar, onde que aconteceram esses fatos, ele ficou hospedado mais de 2 meses. Então ele foi para a Bahia, mas ele ficou na Bahia mais de 2 meses. Isso quer dizer o seguinte, que ele era para ele ter ficado 3 meses dessa viagem, ele ficou 2 meses longe da onde que estava acontecendo os fatos, tá? Que ele iria narrar e que ele acabou narrando no livro. Ele ficou em Salvador preparando-se para essa tal de viagem, tá? No campo de batalha ficou mais de 2 semanas, como eu já havia falado para vocês, pegando o fim. Primeiro informativo que ele mandou. Em 2 de outubro, os fanáticos, dizia ele, encontram-se concentrados em Santa Maria. E ninguém sabe o que era essa Santa Maria que ele estava falando, porque ninguém conhece, ninguém sabe de que Santa Maria que ele falava. Mas ele falou que os fanáticos estavam concentrados em Santa Maria. O segundo informativo, o telegrama, ele colocou o seguinte: nossas baixas são relativamente pequenas. Na verdade, foi um dos dias mais violentos da guerra, que foi quando ele pegou e enviou dizendo que as baixas tinham sido pequenas, e aqui diz que morreram 500 soldados. No terceiro informativo, em 8 de outubro, foi publicado fatos de 2 dias antes. Então,
fatos que já tinham sido, já haviam acontecido 2 dias antes, ele foi relatar depois, certo? Então, isso aí também deixa uma dúvida, porque se a pessoa ela é um correspondente, no caso de um jornal, ela tem que estar lá e ela tem que narrar o fato daquele dia, porque isso deixa uma dúvida, entende? Se a pessoa realmente viu, se alguém falou, se ela esperou o fato acontecer, como é que foi tudo isso, nós ficamos com essas dúvidas, tá? Após forte bombardeio, ele escrevendo no jornal: a 3ª e 6ª Brigada tomaram nova posição ao inimigo, sendo conquistado a Igreja Nova, no qual, entre aclamações de todo o exército, foi hasteada a bandeira da República. Está muitíssimo reduzido a área do inimigo. Este cederá brevemente, pois já perdeu todos os seus recursos. Agora prestem atenção. Essa notícia era velha. A igreja já tinha sido destruída 5 dias antes e a guerra já havia acabado no dia 5 de outubro. Ou seja, ele enviou a mensagem no dia 8 de outubro e a guerra já havia acabado no dia 5 de outubro, tá? De 1897. Até mesmo a redução à província de São Paulo sabia disso. Então a redação que ele estava escrevendo sobre a Guerra dos Canudos, ela já sabia que a guerra tinha acabado. Quando ele enviou atrasado isso, eles já sabiam por quê? Porque já tinha outros jornais dos quais eles já tinham recebido notícias. Então, assim, seria uma cópia de um jornal para o outro jornal, certo? 2 dias depois da guerra do Arraial, relatava que os combates continuavam. A guerra já tinha acabado e ele estava relatando que os combates continuavam, repetindo informações sobre baixas e o incêndio de Canudos, o incêndio que já tinha acontecido, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque as informações que nós temos do escritor, certo? Então tem todos esses problemas, inclusive o jornal ele ia patrocinar o livro do Euclides que ele ia escrever, e o jornal, não sei por quê, ou talvez por todas essas questões aí, essas dúvidas que ficaram no ar, o jornal não patrocinou, ele teve que pagar sozinho para publicar o livro dele, né? O que ele teve uma sorte que foi um sucesso, tá? Então agora vamos aos Canudos. O líder dos Canudos chamava-se Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele ficou órfão de mãe ainda na infância e com 25 anos ele perdeu o pai e teve que trabalhar para sustentar os seus irmãos, a sua família, para ajudar. Ele trabalhou de caixeiro viajante, depois ele trabalhou de professor numa fazenda, e depois de um tempo, assim, ele teve uma pessoa, e essa pessoa pegou e abandonou ele. E ele ficou muito desiludido, né? E ele começou, assim, a vagar, ele fazia curas, dizem que ele também fazia milagres, né? E ele era amigo de alguns comerciantes dessa região. E o que acontece? O governo da Bahia queria cobrar impostos do lugar onde que o Antônio Conselheiro estava. E esses comerciantes e ele mesmo não se agradaram e se recusaram a pagar esses impostos. Então nós temos duas questões, aliás, então, tem coisas que estão sendo misturadas aí nesse conflito, tá? Nós temos a questão dos impostos que eles não queriam pagar, que eles se negavam a pagar. E agora nós temos que ver uma coisa, gente. Olha só, o Antônio Conselheiro, ele era um monarquista. E ele pregava que a República tinha sido bem pior, que a República não tinha ajudado em nada e que os republicanos, eles eram pecadores, eles eram do demônio. Por que que ele dizia isso? Ele dizia essas coisas porque antes
Somente em 1850 é que o Brasil ele vai fazer uma lei de terras em que as terras elas vão começar a serem pagas e a serem registradas em cartório. Então, até então, durante a monarquia, muitas terras elas eram ocupadas, elas não eram de ninguém, elas eram públicas. Mesmo aquelas sesmarias que o governo dava, né, para os nobres lá de Portugal, os sesmeiros, eles vinham para cá, eles tiveram filhos e os filhos iam herdando, só que aí, nesse caso aí, tinha algum registro. Só que como o Brasil é um país praticamente continental, ele é um país muito grande, existia muita terra. Então as pessoas que eram os mais pobres, eles ocupavam a terra devoluta. Então existia essa ocupação de terra. Somente com a lei de terra é que as terras elas vão começar a serem registradas em cartório, e aí, claro, tu vai ter que começar a pagar impostos. Então, essas pessoas que eram ex-escravos, que eram pobres, que eram caboclos, eles começaram a seguir o Antônio Conselheiro nessas andanças dele pelo sertão, e eles vão formar uma comunidade em Belo Monte, e dentro dessa comunidade, com essa junção dessas pessoas, eles se recusam e ficam contra o governo. E o que acontece? Como tem muitos sertanejos, muitas pessoas do sertão, caboclos, pessoas assim humildes, né, que eles acreditavam realmente que o Antônio Conselheiro ele era também curava, ele também era um líder religioso, eles passaram a segui-lo. E isso incomodou muito a Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela vai se juntar junto ao governo para combater o Antônio Conselheiro e os seus fanáticos, como eles chamavam, tá? Então, essa questão dessas pessoas estarem nessa situação também é uma questão econômica. Por isso, esse movimento ele não pode ser visto somente como algo voltado para a espiritualidade e voltado para as crendices, né? Ele também tem uma questão que é a questão econômica, que é a questão também de não pagar imposto, de ocupar aquela terra, de já estar ali há um bom tempo, tá? Então, por isso que ele é considerado um movimento messiânico. Então, sendo assim, o governo da Bahia, ele vai mandar pessoas lá para tentar combater eles, para tentar dissuadir esse movimento, essa junção de pessoas. Não vai dar certo, depois ele vai de novo, até que chega um momento em que o governo ele envia muitos soldados para lá, para aquele lugar, e aquelas pessoas sem armas, né, porque as armas estavam junto ao governo, e o governo está representando quem? Quem é que está indignado com essas pessoas? São justamente aqueles que têm poder nesse momento, que é o momento da República, que é o momento dos coronéis, que é o momento daqueles que são os fazendeiros, os coronéis, que são justamente os que vão combater e vão ajudar também, conseguir pessoas, né, aliciar pessoas, e eles também tinham capangas, e com isso eles vão acabar ajudando e cooperando para que seja destruído Belo Monte, tá? E o que se sabe é que foi uma chacina muito grande, né? Um genocídio, e que muitas pessoas elas morreram nesse lugar aí. Morreram crianças, dizem que praticamente foi dizimado, não sobrou ninguém, tá? Para contar a história, e que o Antônio Conselheiro ele também foi decapitado, certo? Então, assim, ó, é um movimento. Então, o que vocês precisam saber sobre isso? O que se sabe e o que geralmente é cobrado, né, nas provas. É o tipo de movimento messiânico que seria a guerra chamada Guerra dos Canudos, certo? Beijo, tchau.